Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana, de volta aqui no canal, com uma super aula sobre a Mantuan. A Mantuan é uma autora que cai em todos os concursos, ela fala sobre a educação inclusiva. E a educação inclusiva é no sentido de a inclusão de todos os alunos, não deixar nenhum de fora. O texto que eu vou fazer hoje é um texto que está na bibliografia do concurso de Osasco, tá? Da VUNESP. E aí o texto chama diferenciar para incluir ou excluir. Então, por uma pedagogia da diferença. O que a Mantuan diz é que essa pedagogia da diferença é quando a gente leva em consideração todas as crianças, todas, não só aquelas que são público-alvo da educação especial, mas a gente leva em conta todas as crianças. Quando a gente tem aqui, né, que ela vai trazendo aqui no texto, e aí ela fala: quando nos referimos à igualdade, estamos sempre falando na questão da condição de acesso e permanência dessas crianças na escola, mas não ao fato das crianças serem igualadas e reduzidas a uma identidade que lhe é atribuída, definida de fora, formando conjuntos arbitrários. Quando nos referimos ao direito à diferença, estamos tratando da diferença entre os estudantes, mesmo passível de ser agrupados por uma semelhança qualquer, continuam diferentes entre si, dado que a diferença tem seu sentido adiado infinitamente. Então, mesmo que a gente tente colocar as crianças em um grupo, e cada uma delas será diferente. Então, esse olhar cuidadoso que o professor precisa ter para cada uma das crianças que estão dentro da escola e o objetivo maior da educação, que é fazer com que todos eles aprendam. Então, quando a gente trabalha nessa escola da diferença, a gente pensa na aprendizagem de todos. E aí, ela vai trazer mais alguns conceitos aqui, né? Que ela vai falar que diferenças e identidades na escola. E nesse sentido, é muito fácil, né, a gente cair em algumas armadilhas que ela diz, né? E aí, quais são as armadilhas? As armadilhas é tentar colocar todos eles em um grupo só, e aí é deixá-los de fora, né? Então, ela diz, é um texto bem bonito, que ela diz assim, por exemplo, uma criança que utiliza a cadeira de rodas, ela deve sentar onde ela se achar melhor dentro da sala, não onde o adulto, o professor, escolher para que ela sente. Então, por exemplo, sentar a criança na frente, sendo que os amigos delas estão no fundo. Então, isso já é uma forma de, apesar da criança usuária de cadeira de roda estar lá dentro da sala, é uma forma de exclusão. Então, apesar de ter essa inclusão, é uma forma de exclusão. Então, ela vai trazer isso também. E aí, ela vai falar sempre isso. Os alunos são sujeitos únicos, singulares, heterogêneos, que não se encaixam perfeitamente em grupos que a gente tende a colocar. E aí, a grande pergunta do texto, né? Diferenciar para incluir ou para excluir? Aí, ela vai falar que distinguir a diferença de diversidade é um primeiro passo. Não se trata de um jogo de palavras, mas de reconhecer a natureza de ambas. A diferença tem natureza multiplicativa e não se reduz à identidade. A diferença vai diferindo e se reproduzindo. A diversidade tem a ver como o idêntico e, portanto, como existente e imutável. Identidade e diferença não se compõem. Ademais, estamos habituados às formas de representação da diferença, que são resultantes de comparação e contrastes externos. E aí ela vai colocar, né, um autor que vai trazer essa questão de verificar cada um, sem prender a singularidade, e aí, em casos, submeter-se à exclusão, né? Então,
que não é excluir, mas sim incluir de forma que todos estejam contemplados naquele ensino. E aí, então, por isso que ela vai defender a escola para as diferenças e não para a diversidade. Porque quando a gente fala diversidade, a gente está colocando as pessoas dentro de um grupo, né? Então, é isso que ela vai trazer. E aí, ela vai falar que todo o processo de diferenciação implica na quebra das barreiras. Porque se a gente for lembrar, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a gente tem a eliminação de todas as barreiras possíveis para que as pessoas tenham plena participação na sociedade, que é para isso que a escola existe, para formar cidadãos, né? Então, quando isso acontece, quando ela tem essa plena autonomia, né, não há barreiras para participação, nenhum tipo, arquitetônica, urbanística, de comunicação, aí sim nós estamos trabalhando realmente para as escolas, para as diferenças, né? Então, aí lembrando que, como sujeitos de direitos e deveres comuns ao todo. E aí ela vai colocando, né, mais algumas coisas aqui no texto, e aí ela vai falar que diferenciar para incluir é possível, quando o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa qualquer estiver no gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação. E aí que ela dá exemplo, né, da criança quando ela usa cadeira de rodas, que ela pode escolher onde ela vai sentar, ela criança, não um especialista que diga qual lugar da sala ela vai sentar, né? Então aí sim é um diferenciar para incluir. Como ela diz também, por exemplo, com um aluno cego com baixa visão, que utiliza o computador como uma forma de estar incluído e estar acompanhando a aula, né? Então, isso não faz com que esses recursos sejam de discriminação em sala de aula. E aí ela fala que nesses dois processos, né, envolve o direito à igualdade de estudar e compartilhar os conhecimentos com os colegas da turma e a diferença, que significa o quê? Assegura o aluno a utilizar os equipamentos e outros suportes que lhe ajude a acompanhar a aula plenamente. Então, há alunos que são diferenciados por participarem de programa de reforço escolar e outro cujos estudos são realizados de acordo com a atividade de conteúdos adaptados e limitados, que os professores especialistas prescrevem, na ilusão de serem capazes de definir e controlar o aprendizado. Isso também é uma verdade, né? Todas as pessoas são capazes de aprender. Ninguém tem o direito de falar, olha, vai aprender até isso aqui, né? Então, talvez, como eu sempre digo, não é o tempo de aprendizagem da escola, né? Mas é o tempo de aprendizagem. Todos nós somos capazes de aprender. Nós viemos de fábrica, assim, é da nossa espécie humana, nós somos capazes de aprender. E aí ela vai trazendo, né, essa ideia dessa pedagogia para a diferença, e aí ela vai falar que para uma pedagogia da inclusão que realmente seja exercida na escola, ela deverá acolher a diferença de todos os alunos, como próprias da natureza multiplicativa da diferença, que se reproduzem e não se repetem, se ampliam e não se reduzem ao idêntico e ao existente. Esse acolhimento impede que o ensino e a aprendizagem escolares de alguns alunos sejam restritas a currículos adaptados, objetivos educacionais reduzidos, critérios de avaliação abrandados, terminalidade específica para certificação escolar e facilitação da aprendizagem, sempre levando em conta que o nosso poder de decidir sobre o que os nossos alunos têm ou não a capacidade de aprender. E aí ela vai falar, então, que tais procedimentos diferenciam para excluir. E isso não é legal, né? A Mantuan, ela vem, ela chega junto, né? Então ela vai falar, então, que para realmente seja uma pedagogia para uma escola das diferenças, é que temos que levar em conta que os conteúdos devem ser disponibilizados para todos, a partir de atividades diversificadas e de livre escolha, as quais não foram pré-definidas para um grupo, para um aluno em especial. Oferece aos professores indícios sobre as capacidades e sobre o que desejam conhecer.
tornando sujeito ativos do conhecimento. Então, para que se tenha realmente uma ideia de escola para as diferenças, propomos customizar que seja do aluno e não do professor. E aí, ao colocar suas ações capacidades diante de um conteúdo que pode explorar, sem controle externo de verdade, o aluno poderá compreender o novo nas medidas, confortavelmente transitará pelos caminhos que traçou para aprender. Então, ela vai falar que uma sociedade inclusiva é possível, desde que nós, educadores, que dela chama para a gente, né, que a gente tenha esse compromisso de concretizar esta pedagogia da diferença vista pelo aluno e não por nós adultos. Nós não vamos definir o que é, né, possível que cada um aprenda. Eles que vão, nós vamos colocar isso à disposição das crianças. E o quanto isso vai ser aprendido, são elas que vão definir. Né? Então, é como você colocar lá, existem alguns objetivos, mas que isso não seja impedimento para que todas elas possam aprender. Né? Então, esse é o diferenciar para incluir ou excluir por uma pedagogia da diferença. A Mantuan, a frase clássica é ensinar a sala toda. A ideia de inclusão é essa, todos incluídos no processo de ensino e aprendizagem. Então, agradeço a vocês, fiquem aqui comigo que eu vou colocar mais vídeos aqui nesse canal, que estava um pouco esquecido, mas nós vamos voltar aí, tá bom? Um abraço.